Esse conteúdo é indicado para maiores de 14 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. Aqui nesse podcast a gente vai falar sempre sobre crimes reais que ficaram conhecidos no Brasil e no mundo. E hoje a gente inicia a terceira parte sobre o chocante assassinato da atriz Daniela Pérez. Mas antes eu queria pedir a vocês para seguir o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast. É muito importante que vocês sigam e compartilhem o Instagram do Crimecast, assim como compartilhar também os episódios para que mais pessoas conheçam, o nosso podcast e eu possa continuar trazendo conteúdo para todos aqui. Quem já vem acompanhando aí o Crimecast sabe que a mesma capa que tem, aqui no podcast é a capa que tem na conta lá do Instagram, então é muito fácil encontrar. Então a gente inicia agora a terceira parte sobre o chocante assassinato da atriz Daniela Pérez. E relembrando o final da segunda parte, a gente lembra que teve aquele relato do ator Sandro Siqueira, quando ele diz que chegou a conversar com a Daniela Pérez a respeito da perseguição do Guilherme de Pádua em cima dela, O Sandro Siqueira, ele diz que percebeu e chegou a comentar aquilo com a própria Dani e dizendo a Dani que o melhor era ela contar para a Glória Pérez e que se ela não fizesse aquilo, no dia seguinte ele faria, Infelizmente não teve esse dia seguinte para a Daniela Pérez. Nesse episódio, a gente vai falar um pouco sobre a luta da Glória Pérez, toda aquela situação triste, trágica, mas a Glória Pérez sempre foi uma pessoa muito forte e que fez ali o seu papel de uma mãe aguerrida que queria saber o motivo daquele crime e ir atrás de testemunhas, de mais informações sobre o crime. A Glória Pérez diz que ela estava completamente perturbada, querendo saber o que aconteceu. Ela diz que depois ali do assassinato ela não suportava ver a Dani sendo tratada como uma personagem. Ela diz que tinha que resgatar a pessoa da Dani, a pessoa que realmente era a Daniela Pérez. E ela fala que na noite do enterro da Daniela Pérez recebeu um telefonema anônimo. Era uma mulher que disse o seguinte: se quiser saber o que aconteceu com a sua filha, vá ao posto Alvorada, ao lado da Taikon. E a Taikon, vocês lembram, é o estúdio, Então, a Glória recebe essa ligação anônima de uma pessoa que diz para ela ir a esse posto que ficava ali do lado dos estúdios Taikon, E simplesmente depois disso desligou. E a informação era que funcionários do posto teriam visto o Santana de Guilherme de Pádua fechar o carro da Dani. Amigos e familiares, eles então passaram a trabalhar como verdadeiros detetives, indo em busca de mais informações. A polícia, ela não sabia ainda o motivo da morte da Daniela Pérez e a Glória diz que vai ao posto de gasolina indicado na ligação anônima, mas que as pessoas, quando a viram, quando viam que era a Glória Pérez, elas se afastavam, elas ficavam fugindo. A Glória diz que as pessoas tinham medo de conversar com ela e uma dessas pessoas teria falado, e isso teria chegado aos ouvidos da Glória, o seguinte: olha, se fizeram isso com sua filha, a senhora sendo quem é, imagino que não fariam com o meu filho. E
A Glória, ela chega a um determinado momento, ela procurando por informações, ela chega a um determinado momento que ela implora para a testemunha dar esse depoimento. A Glória simplesmente implorou, né? Então ela começou a ver e saber de pessoas que eram testemunhas do caso, mas que tinham medo de dar o depoimento, e ela começa a ir atrás por conta própria e implorar para essas pessoas darem seus depoimentos. E aqui, nessa parte, muitas pessoas falam dessa força da Glória Pérez em buscar justiça pela filha, né, em buscar mostrar a realidade dos fatos e dizer quem era a Dani de verdade. Então ela começa uma jornada muito difícil em busca de modificar as leis penais que precisavam, primeiramente, de 1 milhão de assinaturas de todos os lugares do país. Então, aqui a gente vai ouvir muito sobre essa luta da Glória Pérez, né, por resolver o caso, por mostrar como realmente foi o caso e em direção a talvez modificar a lei diante daquele crime trágico, né, diante daquele crime absurdo. E aí há relatos, né, de pessoas muito famosas, né, pessoas ali que eram amigas da Glória, por exemplo, o cantor Roberto Carlos, né, diz que a Glória Pérez era uma mulher, além de ser uma grande escritora, era uma grande mulher e admirava bastante a sua força e dizia que era um privilégio, né, ser amigo de Glória Pérez. O produtor Marcos Montenegro, ele fala da genialidade da Glória, né? Então, as pessoas, elas, além de gostarem muito ali da pessoa da Glória Pérez, e ao verem, além dela ser aquela mulher genial, aquela mulher muito inteligente, ela ser aquela pessoa muito esforçada que estava passando por um momento difícil, as pessoas começam a dar ali um apoio, né, uma ajuda nessa jornada da Glória Pérez. E aí a gente vai saber um pouco aqui, né, da vida da Glória Pérez, né, da trajetória da Glória Pérez, a gente saber um pouquinho aqui dela. E ela, nas palavras dela mesma, a Glória diz que sempre gostou de contar histórias, né, de escrever histórias. E das duas, uma, né, ou ela ia estudar a história, ou ela ia se tornar uma contadora de histórias. E foi o que ela acabou se tornando, né? Uma contadora de histórias. O Saulo Ferrante, parente, né? Ele diz que eles eram pobres, né? Eles vinham de uma região ali que naquela época não era muito desenvolvida. Na época o Acre era como se fosse uma clareira, né? E em volta só tinha floresta. Isso, palavras da Glória Pérez, lembrando do início da trajetória dela. E o Saulo Ferrante, ele explica, né, que eles foram embora do Acre porque os pais deles eram muito preocupados, né, com a educação. E quando inaugurou Brasília, olha para vocês verem como faz bastante tempo, quando inaugurou Brasília, eles viram a oportunidade de ir a um local que tivesse mais chances de crescimento. O Saulo diz também que o seu pai sempre quis que a Glória fosse advogada, mas ele lembra que a Glória nunca teve nada a ver com aquela profissão. E então a Glória Pérez vai para o Rio de Janeiro em 1968 e percebe que realmente o que queria da vida era escrever histórias. Glória casou e teve filhos e então se tornou uma escritora, frustrando completamente seu pai. E a Glória Pérez conta que a Janete Claire, considerada pela própria Glória até hoje, né, como a mais importante novelista dentre todos os novelistas, ela diz que a Janete Claire sempre escrevia sozinha, só que ficou doente uma época, né, e por conta disso queria alguém para colaborar. A Glória, então, entra em contato com a nora da Janete Claire e pergunta se ela pode levar o seu script para a autora, né, um trabalho dela ali, para a Janete Claire ver. Após isso, a Janete chamou a Glória Pérez, que confessa ter ido ao encontro dela assim, com o coração na mão, né, mas ao se encontrarem,
elas se entendem muito bem, e então a Glória começa a trabalhar com Janete e ali inicia a sua carreira de escritora. E no ano de 1983, a Glória Pérez faz uma colaboração na novela Eu Prometo. Foi o primeiro trabalho da Glória Pérez, onde ela fez uma colaboração. E o irmão dela, o Saulo Ferrante, ele disse que a Glória se apaixonou pela profissão que escolheu e que lutou pelaquela profissão, mesmo já tendo praticamente 3 filhos. A atriz Marieta Severo, grande amiga, diz que conheceu Glória antes de ela ser escritora e lembra de que achava incrível, inteligente, informada e também pela atenção que tinha com os filhos. Marieta Severo fala também que tudo que se possa imaginar de um berço extremamente amoroso e positivo, com os melhores valores, era o berço que Glória tinha para os seus filhos. A maneira como a Glória criou a Daniela para ser um ser humano exatamente que ela era. A Marieta Severo, ela dá esse depoimento dizendo que de todo esse cuidado, dessa mãe incrível que a Glória tinha, todo esse cuidado que a Glória Pérez tinha com os filhos. E a Glória Pérez, ela conta, ela fala que o momento da sua vida era muito bom. Se sentia muito feliz, tinha problemas, como toda família tem, mas as coisas estavam bem e tudo se resolvia até que aquilo fosse sugado e tirado dela. Aquela vida alegre havia acabado. O doutor Cidade está certo. Foi só a Paula. Não foi o Guilherme. Por favor, ela sabe que eu sei que foi ela. Por favor, diga isso a ela. E o ator Eric Johnson, que era amigo da família, ele diz que lembra dessa ligação e diz que várias pessoas o procuravam na época porque sabiam, que ele estava muito abalado. Então muita gente deixava recado, até gente que não conhecia ele, que não tinha intimidade, conseguiu o telefone dele para dar uma força, para consolar o Eric Johnson. E ele fala que a ligação foi feita para ele no intuito de ser rapidamente repassada à Glória, porque todos sabiam, todo mundo sabia da proximidade deles, eles eram muito amigos. E ele acha que talvez foi uma informação dada para confundir ainda mais as coisas. E o José Moinhos Pinheiro Filho, desembargador, promotor do caso, ele diz que surgiu uma informação extraoficial que alguém teria escutado um dos advogados do Guilherme conversar com outro advogado da defesa e que dizia o seguinte: isola os frentistas, isola lá o pessoal do posto. O advogado do Guilherme de Pádua, Jorge Tavares, dá uma entrevista dizendo que os frentistas só viram os carros passando. E a Glória Pérez, ela acha muito estranho, aquela informação do advogado, e ela fica pensando, mas como é que as pessoas iam saber aquilo? Quem estava passando ali dentro do carro, a pista, inclusive, ela era distante, ela era afastada do posto de gasolina, ou seja, não tinha muito como saber aquilo. Então, aquela informação na cabeça da Glória, aquela informação do advogado era, na verdade, talvez já para descredibilizar essa questão dos frentistas. A Glória, então, acredita que alguma coisa realmente aconteceu ali no posto e o advogado da família dá entrevistas dizendo que aos poucos vão surgindo novas testemunhas do caso e essas testemunhas, uma hora ou outra, criarão coragem para falar. O Raul Gazola, ele diz que no dia do assassinato de Daniela tinham umas crianças fazendo fotos com os artistas e aí ele vai e faz um apelo para que as pessoas que estiveram ali entregassem os negativos, naquela época ainda eram aquelas fotos que você precisava revelar, que ele mandaria revelar as fotos e verificar se havia algum detalhe ali
nas fotos que pudesse ajudar na elucidação do que tinha realmente acontecido. Os pais das crianças, na época, falam com a Glória Pérez e entregam os negativos, mas dizem que as crianças não iriam depor. A Marcela Nunes, fã da Daniela, é uma das que estava no local, e ela dá o seu relato daquele dia. A Marcela Nunes, ela era fã da Daniela, e ela era uma das crianças que tirou fotos com Daniela e com o Guilherme no dia do assassinato. E ela lembra muito bem daquele dia. Ela diz que estava aguardando, né? Ficou ali próximo à entrada com os seguranças de 7 às 9 da noite. E segundo ela, teria sido mais ou menos esse horário que eles saíram. E lembra de que nenhum dos dois, na época ali, naquele momento, foram simpáticos, né? Ao se aproximar para fazer as fotos. A Glória Pérez relata que alguém teria contado a Marcela que a Daniela estava diferente, né? Não era o jeito dela de sempre, de tratar as pessoas, né? Ela dava a impressão de estar meio preocupada, né? Meio nervosa. Ou seja, alguém que estava ali, que já tinha visto a Daniela várias vezes, contou: olha, a Daniela, ela não tá legal não, ela tá diferente, ela sempre trata a gente com mais carinho e tal, e naquele dia ela tava bem diferente. O Guilherme saiu antes, segundo relatos, e então esses fãs mirins, eles quiseram seguir o carro do Guilherme. Eles estavam com o motorista, né, o motorista do carro das crianças, então segue um pouco ali o carro do ator, e ele vai até o posto de gasolina. E ele para num local meio que ali em um acostamento ao lado do posto. As crianças, e elas quiseram parar ali. Tinha alguém, um responsável, obviamente, dirigindo o carro. E ele vai, segue o carro do Guilherme. Só que quando o Guilherme para o carro nesse local, lá ao lado do posto, as crianças quiseram parar ali e esperar para ver se a Daniela também vinha, se ela passaria por ali também. Só que a pessoa que estava dirigindo, o motorista do carro, disse que estava muito tarde e vai embora. A Glória Pérez diz que o Guilherme estava ali em uma posição de emboscada, onde, se ela entrasse no posto, ele teria como impedir que ela saísse. E se ela fosse pela estrada principal, ele poderia segui-la de imediato. A fã, Marcela Nunes, lembra que no dia seguinte pela manhã a sua mãe chegou e disse: você viu o que aconteceu? A Yasmin morreu, foi assassinada. A Yasmin era a personagem, né, feita pela Daniela Pérez. E ela diz a Marcela que ela ficou desesperada, começou a gritar. Naquele momento ela dizia que sabia que tinha sido o Guilherme de Pádua. Ela disse que sabia, né? De alguma forma, ela disse que naquele momento ela disse que sabia, quando estava com eles, que algo ruim ia acontecer, né? Esse é o relato dessa fã, Marcela Nunes. E a Glória diz que nos telefonemas anônimos, né, que ela vinha recebendo, falava-se que algo tinha acontecido no posto. Mas o que exatamente? A Glória Pérez diz que poucos dias após o assassinato da Daniela, foi procurada por um cozinheiro, né, que ele ficava ali pelo posto, conversava com alguns amigos ali. Ele conta à Glória que a Daniela tinha sido agredida a ponto de desmaiar e em seguida foi colocada dentro de um carro. O nome desse homem era Eliseu e ele dizia ter medo de ir à polícia. Glória então grava um telefonema onde Eliseu confirma a informação. Alô, Eliseu? Oi. Oi, é Glória. Eliseu, me esclarece uma coisa então. Porque lembra que ele contou que ela disse até uma frase? Não, foi que brincadeira é essa? Foi assim, uma coisa assim. Mas ela saltou do carro ou não? Quando ela percebeu que era ele, ela soltou. Ah, então ele bateu nela fora do carro. Foi. E o cara tem certeza que quem saiu dirigindo de lá o carro foi ele, o assassino. Então pode ter sido ele, né? Porque depois dela desmaiar, ela não teve condição.
Ah, então. E diante daquela informação, a Glória diz que começa a ir ao tal posto de gasolina, mas sempre que chegava lá, os frentistas fugiam dela. Ela continua aí no posto e eles continuam a fugir dela sempre. O amigo da Glória, Nilson Raman, diz que ia também com a Glória várias vezes lá ao posto e ele confirma, ninguém falava nada, né? Saíam todos de perto. E então o Nilson diz que souberam que o dono do posto teria mandado embora todos os frentistas que viram o ocorrido com a Daniela embora. Foram todos demitidos. Aí a Glória passa a procurar o gerente, né, para saber o nome dos frentistas, mas nunca o encontrava. Sempre que ela procurava, a informação era de que ele não estava, esse gerente. A Glória queria falar com o gerente para saber, né, o nome dos caras, dos frentistas, porque eles eram testemunhas do caso. E quando a Glória consegue falar com esse gerente, ele responde que não sabia o nome dos frentistas, né? A Glória não aceitava, óbvio, aquela resposta. E ela ficava pensando, como assim? Como o gerente do local não sabia o nome de funcionários demitidos, né? Tem que se ter ali o nome deles, o endereço deles. E a Glória descobre, por fim, que todos os funcionários do turno da noite tinham sido dispensados. E mais outra informação que ela descobre é que naquela noite a Daniela chegou a encher o tanque do carro ali, naquele posto. Pagou com um cheque. Esse cheque foi despachado para um outro posto, né? Ou seja, fizeram o possível para esconder que a Daniela Pérez havia estado naquele posto. Um dos promotores do caso, Maurício Assayag, ele disse que o cheque foi localizado num outro posto, né, um posto concorrente no bairro do Leblon, e o proprietário confirmou que o cheque não era dali, do seu posto, né, de algum cliente que tivesse abastecido ali, e foi constatado que nenhum carro tinha enchido o tanque ali, né, com a placa do Escort que a Daniela dirigia. A Glória lembra que numa das vezes que foi ao posto estava fechado e tinha um vigia, né, um senhor, e esse vigia diz a ela que os frentistas que haviam saído moravam nas comunidades ali perto e que um deles era Gago, né, e o outro teria o nome de Daniel, Danielton, ele não sabia ao certo, era uma coisa assim. E a Glória decide ir procurar. Amigos e familiares, juntamente com a Glória, passam a procurar pelos homens todos os dias, fazendo um trabalho de verdadeiros detetives, né? A Glória não desistia, queria a todo custo encontrar essas testemunhas. Então, em um dos dias, né, de procura, ela estava com a Vanessa, né, sua amiga. Elas param no local, a Glória conta, né, que elas pararam num local para beber água, já ali dentro dessas comunidades, e fez a pergunta que ela sempre fazia quando ela chegava num local, que era se as pessoas conheciam algum frentista, alguém que fosse gago, que era ali a característica para ver se alguém reconhecia quem era, né? E nesse dia, uma das pessoas diz que conhece, né? Ah, eu sei mais ou menos, eu acho que o cara que ele é meio gago, eu acho que eu sei quem é. E indica o local onde ele mora. A Glória Pérez vai e bate lá na casa indicada e abriu uma senhora, que assim que viu, a Glória fechou a porta em sua cara. A Glória passa a ir à casa todos os dias. E a senhora Dagmar de Almeida Bastos, mãe de Flávio Bastos, ex-frentista, conta que sempre que chegava do trabalho, passava um tempinho, batiam na porta. Quando ela ia ver, era a Glória Pérez. E a dona Dagmar disse que ficou assustada, né? Ela tinha medo, porque falava que a parte fraca na história, né? As palavras dela, era ela, né? Ela dizia, olha, se fizeram isso com a filha da senhora, sendo a senhora quem é, imagino o que farão com meu filho. Então a dona Dagmar era ela quem tinha dito isso, né? E ela não queria se envolver com medo
de represália. Ela se julgava que, por ser uma pessoa humilde ali, ela seria uma presa fácil para sofrer represália. Então, ela não atendia a Glória Pérez por conta desse medo. E aí, num dia, a Glória decide levar algumas fotos da perícia do corpo da Daniela, né? Aquelas fotos dela morta no matagal e tal. A dona Dagmar bate a porta novamente. E quando ela faz isso, a Glória coloca as fotos por debaixo da porta. Nesse momento, né, ela abre a porta e a Glória implora, né? A Glória, naquele momento, ela implora muito para a dona Dagmar, né, querendo ali que a dona Dagmar a ajudasse. A dona Dagmar responde naquele momento, né? Ela diz que no fundo ali ela teve muita dó, bateu uma pena muito grande da Glória Pérez naquele momento. Ela diz: o Flávio de Almeida Bastos, ex-frentista do posto Alvorada, ele lembra que a Glória Pérez se ajoelhou na sala da casa e ele diz que aquilo foi algo determinante para ele. Ele continua e diz que se sentia mal, né? A partir dali ele começou a se sentir muito mal e a Glória lhes mostra um álbum com várias fotos do dia em que Daniela foi encontrada morta. O Flávio de Almeida, ele era o frentista gago que haviam falado. E ele explica que o seu trabalho naquele posto era o primeiro emprego dele. Ele devia ter ali entre 18 e 19 anos. Então, por isso, não queria se expor, além de, por conta do problema de dicção, né, ele sempre foi uma pessoa tímida, né, ele sempre se resguardava mais, né, principalmente numa situação daquelas. O amigo Nilson Raman, amigo da Glória, ele conta que ali foi o convencimento para o Flávio depor. Né? Essa foi a primeira grande vitória da Glória e dos amigos, né, e familiares, porque eles tinham conseguido uma testemunha que aceitava depor. Então, com aquele depoimento, vai ficando claro para as autoridades que o crime realmente é um crime brutal e premeditado. Porque o depoimento diz que a Dani ela foi atacada no posto e fica impossibilitada de se defender. Ela leva um golpe e desmaia. A placa do carro foi adulterada e a polícia diz que ninguém adultera placa em um crime passional. Ou seja, quando o ato de você adulterar a placa antes já está mostrando que você está premeditando fazer algo, né? Os crimes passionais, né, são crimes ali de impulso, né, feitos ali no calor do momento ali, numa explosão de loucura, e a pessoa comete o crime passional. Geralmente as características são essas. Então, a adulteração da placa é mais uma coisa que colabora para mostrar que o crime era premeditado. E aí se sabe também que o Guilherme ele tentou montar um álibi com a esposa Paula Tomás no Barra Shopping. A Glória Pérez explica que eles foram ao Barra Shopping, comeram alguma coisa lá, ele a deixa em casa e vai gravar. Grava as cenas dele e num determinado momento ele pede para sair. O coordenador da novela diz que ok, mas que ele não se atrasasse. E depois ficou constatado que esse momento que ele quer sair é justamente para ir buscar a Paula em casa. Né? Essa ansiedade que ele mostra de querer sair, aquilo ficou evidente para muita gente ali, muita gente relata, né? Essa ansiedade que ele mostra para sair deixa uma marca, né, nas pessoas. Porque ele fica o tempo todo dizendo que precisa ir buscar a esposa no shopping e tal, comentando isso direto. E há um relato do porteiro do prédio do Guilherme que diz ter visto ele e a esposa descendo com um lençol e um travesseiro lá do seu apartamento. E aí ele volta para o estúdio Taikon, para do lado de fora, né? Ele não entra com o carro, porque aí avistariam, né, a Paula junto. Depois de gravar a última cena do dia, ele então
pega o carro do lado de fora e coloca dentro do pátio. Olha só, prestem atenção aí nessa questão. Quando ele coloca o carro dentro do pátio, né, posteriormente, um cameraman da Globo chamado Gilmar, que ele tinha, o carro dele estava do lado do carro do Guilherme, ele disse que viu no banco de trás do carro dele, né, do carro do Guilherme de Pádua, um pano branco e um volume grande de coisas no banco de trás, né, que eram cobertas justamente por esse pano branco, como se fosse um lençol branco. Ele disse que viu isso porque o carro estava ali estacionado do lado do carro dele, e ele disse que imaginou que o Guilherme fosse viajar para passar o Réveillon em outra cidade, né? Porque a gente lembra que ali era muito próximo do final de dezembro, era 28 de dezembro. Então, na cabeça dessa testemunha do Gilmar, ele acha que aquilo fosse bagagem, né? Aquele volume grande no banco de trás do carro do Guilherme com um lençol branco cobrindo aquilo. Os frentistas, né, entre eles o Flávio de Almeida, né, aquele frentista gago, viram quando um Santana azul chegou e parou entre a entrada e a saída do posto. Então, amigos, a tese aqui, né, diante dos relatos e dos depoimentos, é que aquele volume no banco de trás coberto por um lençol branco, talvez fosse a Paula Thomaz dentro do carro do Guilherme de Pádua, já escondida. E o Flávio, né, continuando a história, o relato dos frentistas, o Flávio lembra que entre esse Santana azul, ele entrou, ficou ali meio que nesse acostamento, e momentos depois chega o escorte. E o frentista Danielson, esse era o nome correto da outra testemunha, é quem atende o escorte. Ele reconhece que é a Yasmin, né, a Daniela Pérez. Ela é atendida e sai em direção à Barra. Nesse momento, o Santana cerca o escorte. O escorte foi fechado pelo Santana e o motorista do Santana é reconhecido também pelos frentistas. É o Bira da novela, ou seja, quem fazia o Bira, Guilherme de Pádua. E mesmo não tão perto, eles percebem que não é uma conversa amigável ali entre os dois. Eles dois já fora de seus carros, né? Então, segundos depois, eles percebem que o Guilherme dá um soco em Daniela, segura ela pelo pescoço e a coloca no banco do Santana, né? O banco do carona do Santana. O Guilherme então assume a direção do escorte, que era o carro onde a Daniela estava, e o frentista Flávio diz que não viu uma outra pessoa, mas diz que a Daniela, desmaiada, colocada no banco do carona no Santana, não tinha como dirigir. Ou seja, alguém passou a dirigir o Santana. Então aí é uma coisa que faz a gente pensar lá naquela questão. Se a Paula está no banco de trás do Santana, quando o Guilherme, que os frentistas reconheceram, né, quando o Guilherme de Pádua sai do carro e a Daniela Pérez sai do seu, né, procurando entender o que era aquilo, ele dá um soco nela e bota ela, né, desmaiada no carro dele, do Santana, e ele vai e dirige o escorte, ou seja, a Paula, se ela realmente estava no banco de trás, ela assumiu o banco, né, do motorista e assumiu a direção do Santana. E a Glória Pérez, ela fala que vários advogados a disseram que é muito difícil um homicídio ter essa quantidade tão grande de provas, que Guilherme e Paula deixaram muitos rastros. A Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra e escritora, diz que a parceria entre os dois é daquelas parcerias raras de se ver, de maldade, de um grande poder de destruição. Isso é o relato de
uma psiquiatra. A Glória diz que o Flávio, ele resolveu falar e também levou até outra testemunha, né, que era o Danielson, e ela descobre que havia mais um homem que também teria assistido à agressão do posto. E mesmo sabendo que deveria falar, só que não tinha coragem, ele diz a Glória Pérez que dará a ela o nome do homem que lavou o carro do Guilherme. A Glória comenta que nem sabia que o carro tinha sido lavado. E ele lhe dá o nome de Antônio Clarete. A Glória vai ao posto onde Antônio Clarete trabalha, mas ao chegar lá descobre que ele não trabalha mais ali. E então lhe dão o endereço de Antônio Clarete. O endereço é em Parada de Lucas. E aí a Glória vai até lá, ela vai a primeira vez sozinha, encontra o local onde morava Clarete, e ela diz que era numa casa nos fundos, no quintal da casa do vizinho. Quando ela chega, ele abre a porta e Glória percebe que ele tem, né, uma Bíblia na mão. E o Clarete se dirige a ela falando o seguinte: eu sabia que a senhora viria. Clarete conta tudo para a Glória Pérez, porém diz que não iria à polícia de jeito nenhum. E ele reitera que tem medo e não aceita de forma alguma dar o depoimento à polícia. A Glória então entra em contato com o advogado, né? Explica a situação, explica ali tudo, que tem na sua frente mais uma testemunha que já contou tudo que sabia, mas que não aceita dar o testemunho. O advogado pergunta à Glória se ele era de igreja, de qual igreja ele era, e ele responde que é evangélico. E aí o advogado dá a ideia para a Glória Pérez de ligar para a Benedita da Silva, porque ela também era evangélica, né? A Benedita da Silva, deputada federal. A Glória liga para ela e conta sobre o frentista, né? E que ele era da igreja dela, mas só que a deputada diz: não, eu não sou dessa mesma igreja, eu sou evangélica, mas a minha igreja é outra. Mas conhecia o bispo da igreja da qual o Antônio Clarete fazia parte. O bispo era Manuel Ferreira. Ele diz que o Antônio Clarete tinha muito medo, inclusive, de ser preso, de ficar preso, né, por ter se envolvido naquele caso, e por isso negou e se escondeu, né, durante muito tempo, para não dar o depoimento às autoridades. E a Glória conta que passou aí todo dia na casa do Clarete. Do mesmo jeito, quando ela descobriu lá a informação do Flávio, ela também passou aí todo dia na casa do Antônio Clarete. E sempre ouvia do vizinho que ele tinha saído, que ele ia se mudar e tal. Quando a Glória ouve que ele realmente se mudaria, ela decide ficar ali, né? Ela disse: olha, se precisa, eu passo até a noite aqui. E aí a Glória chegou, se sentou ali no meio-fio. Dali a alguns instantes começa a chover e o vizinho vê ela ali na chuva e diz: ei, tá chovendo. E a Glória responde: eu sei, mas eu não vou sair não daqui. Eu vou passar a noite aqui e ele vai ter que voltar. Uma hora ele vai ter que voltar. Você falou que ele ainda vai voltar, né? E aí a chuva aumenta e então o vizinho chama a Glória, né? Ele diz: olha, você não quer entrar para tomar um café? E ela aceita, obviamente, né, chovendo e tudo ali. Ela entra na casa do vizinho do Clarete, vocês lembram, é uma casa da frente. A casa do Antônio Clarete é a casa dos fundos. E ela percebe que da casa do vizinho ali, dava para ver a casa do Clarete, né, toda fechadinha e tal. Aí o vizinho passa uns momentos ali, o vizinho fala para a Glória assim: olha, eu vou fazer uma coisa que não deveria fazer. E aí ele dá um grito: Tônio, ela já foi. E logo em seguida o Clarete vai, abre a porta e vai até a casa do vizinho, né? Quando ele chega lá, dá de cara com a Glória. E ele continua a dizer: não vou falar. Continua dizendo que não vai falar. A Glória diz que a única solução vai ser chamar a polícia.
né? Ela diz que naquele momento que o máximo que ele ia fazer era negar tudo, dizer que não sabia de nada, né? Então ela arrisca e chama a polícia e os dois vão para a delegacia na viatura da polícia naquele dia. E a Glória conta que o Clarete estava muito nervoso, né? E começou a cantar um hino. Quando eles chegam na delegacia, pouco tempo depois também chega a Benedita da Silva e o pastor, né? E o pastor faz ele jurar ali sobre a Bíblia. E a Benedita diz que mesmo assim ele continuava muito nervoso, né? Então eles oraram junto ali, todos três. E aí o Clarete finalmente decide contar tudo. O promotor, Maurício Assayag, conta sobre os fatos que teriam ocorrido de acordo com o depoimento de Antônio Clarete. Na noite do crime, Guilherme e Paula teriam levado o carro para lavar. Eles chegam, saem de dentro do carro na hora e a Paula procura o tempo todo se esconder, né? Ela fica escondendo o rosto para não ser vista. E o Guilherme muito nervoso, andando ali de um lado para o outro. E o Clarete lembra que a mulher não se deixava olhar de jeito nenhum. Ela ficava sempre de costas. E o Guilherme muito agitado, né? Ele disse que dava para perceber que alguma coisa não estava normal. Clarete diz que se concentra em fazer ali o serviço dele, fazer uma boa lavagem para receber uma caixinha, né, como eles chamam ali, que é um valor, né, uma gorjeta que o cliente dá quando o serviço está bem feito, ele se agrada, então ele dá esse valor a mais. E aí ele diz que essa caixinha que o Guilherme deu foi muito alta, né? Ele terminou o serviço ali e essa gorjeta que o Guilherme deu foi 3 vezes o valor da lavagem em si, né? Ele deu um valor muito alto. O Antônio Clarete diz que geralmente quando ele lavava os carros, sempre quando ele passava o pano nos tapetes, né, do carro, torcia o pano ali dentro do balde com água, ficava com uma cor qualquer, né, de sujeira normal, digamos assim. Mas na lavagem do carro de Guilherme de Pádua, a água ficou avermelhada. O Clarete, ele diz que trabalhava à noite, então não via televisão naquele horário. Por isso, ele não sabia daquela situação, né? Somente depois, quando as pessoas começaram a falar no caso, foi aí que ele soube quem eram aquelas pessoas, né? Ele faz o reconhecimento do Guilherme de Pádua e diz ser ele mesmo, né? Ele reconhece o Guilherme de Pádua. O outro promotor diz que o depoimento de Clarete coloca por terra a tese da defesa de Guilherme. Os detalhes e os horários batiam muito bem ali com a versão. E a Glória Pérez, ela diz que houve uma tentativa de desmerecer os frentistas, né? Ela diz que os frentistas eles não ganharam o espaço na imprensa que deveriam ter, porque eles contaram a realidade dos fatos, né? Chega de versão. A verdade era uma só. Versão são muitas. O Rodrigo Pérez, irmão de Daniela Pérez, faz uma crítica e diz que a imprensa não ligava para tantas informações importantes, né, que tinham ali sobre o caso. A grande parte focava somente em coisas sem importância, como por exemplo discutir se a Daniela tinha ido até o local com as próprias pernas. Então o irmão da Daniela Pérez ele faz essa crítica, né, dizendo que tinha muitas informações importantes, mas que focavam em coisas sem importância nenhuma. Raul Gazola fala que as matérias eram sobre um suposto caso de Daniela com um assassino, porque isso era o que vendia jornal, e o desmentido não vendia jornal. A Glória Pérez vai além e diz que muita coisa desse caso se resume em ganância. A Daniela foi morta por ganância e a ganância de vender revistas e jornais. Ganância
que leva pessoas a não enxergar o que tem pela frente. Há algo muito revoltante na época também, que foi um padre, né, um cardeal, que dizia que a Globo era coautora do crime, pois fazia novelas e, ao fazer essas novelas, contribuía para que crimes como esse acontecessem, e ainda diz que a Glória Pérez, sendo quem escrevia a novela, era também coautora da morte da própria filha. A família, indignada, pede direito de resposta e diz que o cardeal usou a situação para atingir a empresa Rede Globo e que ele, acima de tudo, não tinha compaixão para com os familiares e amigos. A Glória fala da coincidência trágica que foi o caso e diz que o papel de Bira, a princípio, tinha sido escrito para o ator Alexandre Frota, e diz que Guilherme era um ator cadastrado na Globo que já tinha feito outros trabalhos. E a maneira como ele chegou na novela é algo que só dá para pensar e imaginar que foi o destino. O Alexandre Frota fazia a novela das 19 horas. E o diretor Roberto Talma o chama para fazer o Bira. Porém, o diretor da novela das 19 não libera Alexandre Frota. A produtora Vanessa Jardim, né, produtora da novela de Corpo e Alma, diz que a escalação dos atores foi algo muito em cima da hora. E a Glória fala que as pessoas questionavam, né? Elas diziam, mas essa seleção de atores era para ser mais rigorosa, mais cuidadosa. E ela responde que não tinha como saber de nada. O Guilherme, ele era um cara que vinha do teatro, tinha outros trabalhos, era cadastrado no sistema de atores, etc. Não era alguém chamado na rua, né? Era uma pessoa que tinha feito outros trabalhos e que estava cadastrado dentro do sistema. Vamos aqui na 16ª BP, ao lado deste ator, Guilherme Pádua. Você conheceu a Daniele na Rede Globo, nessa novela? Não conhecia antes. Não. Você paquerava ela sempre? Não, nunca tivemos nada, nem sequer um beijo, nada. Você nunca praticou sexo com ela? Nunca, nem um beijo sequer. E o que foi que deu saída em você? Que loucura foi essa? Como é que foi esse lance? Na verdade, eu não quero entrar em detalhe agora. Eu acho que o tempo vai mostrar melhor. Eu só gostaria de dizer que, assim, eu sei que pode parecer um ato imperdoável, mas eu tenho uma esposa que está grávida, eu tenho uma família que eu queria proteger. A Glória, ela diz que começou a ler nos jornais que eles estavam para serem soltos, né, que podiam ser soltos, né, a qualquer momento, por um habeas corpus. Inclusive, quando os dois ficaram presos, eles pediram habeas corpus para todos os tribunais, mas todos foram negados. Ela diz que existia sempre aquela angústia de que algum desses pedidos desse certo e eles fossem para a rua. A Glória pergunta aos promotores quantos anos de pena eles poderiam pegar em caso de condenação. E eles explicam que a pena podia variar de 12 a 30 anos, se os jurados aceitassem os qualificadores. E eles diziam que a maior questão, e mais importante naquele momento, era conseguir a condenação. O advogado da família, Paulo Freitas, diz que havia na época um recurso automático. Quando o réu era condenado a 20 anos ou mais, era direito do réu protestar por um novo julgamento. Então, diante disso, mesmo em casos gravíssimos, né, como era o caso da Daniela, os juízes nunca davam 20 anos. Então, para não ter todo esse outro julgamento, os juízes sempre davam abaixo de 20 anos. E aí, como exemplo, a Glória usa a pena de 18 anos, né? Supondo que eles pegassem 18 anos. Quantos anos eles iam cumprir? O promotor explica que, nesse caso,
quando cumprirem 1/6 da pena, ou seja, 3 anos, eles já teriam direito ao regime semiaberto. E tendo um bom comportamento dentro da cadeia, só ficariam lá no máximo 6 ou 7 anos. E a Glória Pérez, ela diz, né, que infelizmente se vive num país em que se a mãe não gritar por justiça, né, não fizer alguma coisa, ninguém vai fazer. Ela diz que não é a única mãe desse país que teve que sair gritando, pedindo por justiça, que saiu fazendo investigação por conta própria. Estão aí as mães de Acari que fazem a mesma coisa. Ela toca nesse assunto. E aí, para quem não sabe, o que foi as mães de Acari, foram mães que tiveram filhos pegos por um grupo de extermínio. Eram 10 mães, se eu não me engano. E esses caras pegaram os filhos e deram fim. Ninguém nunca descobriu exatamente o que aconteceu, ninguém nunca descobriu o corpo. E as mães desses rapazes, elas foram as primeiras a exigirem ali, né, que fosse investigado e tal. Mas, infelizmente, nunca nenhuma soube o que de fato aconteceu com os filhos. Não encontraram corpos para elas pelo menos enterrarem os seus filhos, né? Então a Glória, ela disse que passou a ter muito contato com as mães de Acari e que elas foram muito solidárias com ela. Elas a procuraram, né, a ajudaram, né, já tinham vivido aquele drama de perder um filho. E a Glória diz que a única coisa que as mães de Acari queriam era enterrar os próprios filhos, mas todas morreram sem conseguir isso. A Glória diz também que no ano de 1990 tinha saído a lei dos crimes hediondos. E quando ela lê aquilo, parece uma aberração, né? Ela usa essa palavra. Só era relativo a crimes contra o patrimônio. O crime de morte não é considerado hediondo? Não é considerado grande coisa pela lei, a verdade é essa. Então, se você mata um passarinho, o passarinho é considerado um patrimônio. Tem até uma coisa horrorosa, uma comparação horrorosa, mas que acaba sendo verdadeira. Se você estiver numa floresta matando um passarinho e aparecer o fiscal do IBAMA, vale a pena matar o fiscal. Porque não, isso foi dito pelo governador Gilberto Mestrinho aqui. O passarinho é inafiançável. Falando do jacaré, se chegar um fiscal, se você estiver matando o jacaré, mata o fiscal, porque o crime de matar jacaré é inafiançável. E o do passarinho também, mas o de matar... O do fiscal não. Então vocês entenderam aí. A lei na época dizia o seguinte: se você matasse um animal, o crime era inafiançável. Se você matasse uma pessoa, você ainda tinha direito à fiança. Então era uma coisa assim, realmente uma aberração, como a Glória comentou. E ela conta também sobre outro crime, que foi o sequestro de uma garotinha em Minas, que teve também muita repercussão por conta da crueldade. E essa mãe, o nome dela era Jocélia, a mãe dessa garotinha, era também indignada com essa questão de as leis serem tão brandas. E aí ela conta a trágica história do crime contra sua filha. Jocélia Brandão diz que sua vida era normal até o dia 22 de dezembro daquele ano. Era casada e tinha 2 filhos, Pedro Henrique, de 8 anos, e Miriam Brandão, de apenas 5 anos. E nesse dia ela disse que saiu para trabalhar e menos de 1 hora depois recebeu um telefonema. Alguém avisava que sua filha tinha sido raptada. Somente no dia 7 de janeiro, o cativeiro foi estourado e foi descoberto que Miriam já estava morta desde o 2º dia do sequestro, por conta que a garotinha chorava muito pela mãe, pedindo pela mãe, querendo a mãe, e então um dos sequestradores se apavora, asfixia a garota com éter e quando a menina adormece, ele a pega,
joga aos pés de uma bananeira que ficava no quintal da casa e ateou fogo no corpo de Miriam, de apenas 5 anos. Ou seja, amigos, a menina foi queimada viva. Uma menina de 5 anos. Inacreditável, terrível, né? A Jocélia, a mãe da garota, conta que recebeu da polícia 150 gramas de cinzas, 2 dentinhos descarbonizados e 2 pedacinhos de osso. E essa mãe, ela diz que até hoje não entende como há pessoas no mundo capazes de tamanha crueldade. A Glória Pérez diz que Jocélia foi ao seu encontro e lhe deu muita força quando, do ocorrido, o caso da Daniela. E as duas foram à luta. Glória diz também que esse crime só era considerado hediondo por conta do dinheiro que foi pedido para o resgate. Apenas por isso. O crime só era hediondo, no caso da garotinha Miriam, porque tinha sido pedido dinheiro. A Glória explica que a lei da primariedade foi feita na época da ditadura. Por exemplo, se você mata uma vez, você continua como réu primário. Você só deixa de ser réu primário a partir da segunda vez que mata. Guilherme de Pádua e Paula Tomás são réus primários. Guilherme e Paula podem obter os benefícios da lei, que é extremamente branda. E ela fala que o advogado Lavigne diz a ela que há um dispositivo na Constituição que permitia que a sociedade fizesse passar uma lei que se achasse justa, né? Então, a Glória Pérez vendo, ouvindo, e sabendo dessas leis aí, ela começa a lutar para tentar, quem sabe, mudar essa lei. O assunto é levado ao procurador-geral Antônio Carlos Biscaia, chefe do Ministério Público na época. O próprio Ministério Público faz a redação para incluir o homicídio qualificado como crime hediondo, porque já existia a lei dos crimes hediondos de 1990, só que o advogado diz, que era muito difícil conseguir mudar a lei, porque precisava primeiramente de 1 milhão de assinaturas da sociedade. Deveria ser assinaturas de todos os cantos do país. E aí começa a campanha para a assinatura desse abaixo-assinado. Várias pessoas famosas, personalidades, assinam e ajudam na campanha. O Jô Soares, Dom Evaristo Arnes e Chico Xavier, entre outros. O ator e amigo Eric Johnson diz que levava aos espetáculos de teatro e pedia às pessoas que assinassem, e sempre ao final dos espetáculos muitas pessoas ficavam ali e faziam fila para assinar. Os amigos, familiares e muita gente passou a ajudar na coleta dessas assinaturas. A Glória diz que mesmo naquela época, onde não tinha internet, a campanha foi muito bem sucedida. Em 3 meses foram coletadas 1.300.000 assinaturas. E aí foi organizado um show onde tinham mais de 60.000 pessoas, para a entrega do abaixo-assinado. A Glória lembra que em Brasília muita gente não simpatizava com o projeto. Ainda tem isso, amigos, olha só. As autoridades, os políticos, muita gente não simpatizava com aquele projeto. E aí a Glória vai até lá para entregar todas as assinaturas, porque existia um prazo. Os políticos iam entrar de recesso, era uma sexta-feira, ou seja, se não fosse naquele dia, as assinaturas iam ser inutilizadas. Todo o trabalho, a campanha de divulgação, de muita gente engajada para conseguir 1.300.000 assinaturas, elas poderiam se perder, poderia ter sido em vão. E aí, vocês vão ver, olha o absurdo que acontece. O Congresso ele tinha vários deputados, mas muitos saem para não votar o projeto.
Glória diz que muitos não se interessavam pelo projeto, então ela começa a ficar ali numa situação, num clima muito tenso, né? Porque se não tiver quórum, só para quem não sabe, é uma quantidade mínima obrigatória de parlamentares, né? Para que um projeto seja votado e aprovado. Se não tivesse o quórum necessário, não daria para votar o projeto e todo o esforço para coletar as assinaturas teria sido em vão, como eu já falei. Só que aí o presidente que estava ali à frente do plenário, senador Humberto Lucena, coloca o projeto para ser votado dentro de um modelo que é chamado lá de urgência urgentíssima, que é uma forma que se pode validar um projeto sem a necessidade do quórum. Ou seja, tinha o quórum naquele dia, porque ainda era o último dia de trabalho, mas as pessoas, o quórum se desfez, porque muita gente não queria, não tinha interesse no projeto. Né? E só por conta desse dispositivo usado pelo senador Humberto Lucena, é bom falar o nome dele aqui, já faz muito tempo, mas é bom que se fique claro que foi ele quem colocou dentro desse modelo de urgência urgentíssima, e a Glória diz que deve isso a ele, a esse senador. É que esta casa recebeu aqui uma comissão de advogados, artistas e familiares de vítimas da violência. Comissão essa liderada pela artista Glória Pérez, e que nos entregou um anteprojeto com 1.300.000 assinaturas. O Congresso, então, aprovou o projeto e, a partir de maio de 1994, uma nova lei muda o judiciário brasileiro em caso de crimes contra a vida. Mudou a lei. E a Cristiana Oliveira, amiga e atriz, diz que a Glória trabalhou na campanha não só por sua filha, né, mas por todas as pessoas que já sofreram com a violência. A Glória pensou na mudança da lei como uma melhora para todos os cidadãos. E a Glória Pérez diz que aquilo foi uma forma de dizer, olha, foi grave o que aconteceu com nossos filhos. Isso não pode mais acontecer. A lei valeria dali em diante. Então, amigos, a lei, quando ela é aprovada, mesmo em caráter extraordinário, porque é impressionante que os políticos da época não tivessem interesse num projeto daquele, né, que melhoraria as leis, né, e tal, toda essa questão da violência que já era muito grave naquela época, e deu certo, né, por conta ali de um artifício, né, que um dos parlamentares conseguiu fazer com que o projeto fosse colocado, né, para ser votado e fosse aprovado independente do quórum. Né? Então, essa lei ela só valeria dali em diante, não retroagiria para casos antes daquilo, mas a Glória Pérez diz que valeu a pena e que ficou ali a mensagem, né, de que aquilo que aconteceu com várias mães, né, que perderam filhos, e de todas as pessoas que sofreram com violência, que isso não podia mais acontecer. E aí, amigos, a gente vai falar agora um pouco mais sobre o casal Guilherme e Paula. Né, a gente vai procurar entender mais quem eram os dois realmente, né, que até então não se sabia, de várias informações que foram aparecendo depois, né, porque começam a aparecer evidências de que o crime poderia ter sido uma espécie de ritual. A Glória Pérez ela inicia um dossiê para tentar descobrir quem eram aquelas pessoas capazes de fazer aquilo com a sua filha. E então aparecem várias histórias nebulosas sobre Guilherme de Pádua. O promotor Maurício Assayag, ele diz que num primeiro momento o Guilherme passou aquela imagem de um homem que estava preocupado em preservar sua família, sua mulher, assumindo
toda a responsabilidade pelo crime. Mas as investigações elas continuam por conta da suspeita que Paula tivesse participado. E o advogado Paulo Freitas, advogado da família da Daniela, diz que 1992 era uma época totalmente diferente da nossa época atual. Né? Hoje, dificilmente acontece um homicídio sem que haja uma imagem, né? A questão do celular, a localização da pessoa, ou seja, hoje em dia se vive num mundo muito mais vigiado. Por esse motivo, naquela época, na época que aconteceu o crime contra Daniela Pérez, era fundamental duas coisas: a prova testemunhal e a prova pericial. E a jornalista Márcia Piovesan, ela diz que acha que se a testemunha, Hugo da Silveira, não tivesse visto os carros ali naquela situação suspeita, não tivesse anotado as placas, provavelmente ninguém nunca saberia a realidade desse caso. E outro fato que também ajudou no caso e que foi uma grande coincidência foi uma foto num jornal, uma foto grande que saiu do Guilherme de Pádua com a Paula Tomás. E mostrava bem o rosto dos dois. E o Hugo da Silveira, ele vê essa foto no jornal, ele liga para sua filha. Né? Ele diz, olha, essa moça na foto aí é a mesma moça que eu vi dentro do carro, lá naquele caso lá do assassinato da Daniela. E a defesa, ela tenta descredibilizar o Hugo como testemunha e pergunta se ele tinha algum problema de vista, né, que ele disse que viu a Paula Tomás, né, que ele dizia que era a pessoa que estava dentro daquele carro. Ele não conseguiu ver o Guilherme, mas ele disse que viu e reconheceu a Paula como sendo a pessoa que estava dentro do carro no banco do carona. E a defesa, né, diz, olha, o senhor tem algum problema de vista? Ele responde, não, o único problema é vista cansada. Né? E aí, por conta disso, é feito um teste que é chamado de teste de luminosidade. Não era muito comum naquela época, mas já podia ser feito, né, para ver se era possível enxergar a pessoa naquelas condições. Né? Vocês lembram que era um local bem escuro e estava iluminado pelos faróis dos carros, né? Para ver, né? O teste é feito para ver se o Hugo tinha condições de ter visto a Paula realmente, né? E o resultado é que era perfeitamente possível ver o rosto da pessoa naquelas condições, por causa das luzes do carro do Guilherme de Pádua e do carro onde estava o Hugo. Né? Quando o Hugo da Silveira volta, ele está no banco do carona, ele passa do lado. O Guilherme de Pádua acende o farol do carro dele e a pessoa que está no carro com o Hugo da Silveira também está com os faróis ligados. Então, pelo teste, é criado ali, é simulado aquela situação e é constatado que é perfeitamente possível ver o rosto da pessoa, né? E o Hugo da Silveira, ele dá uma entrevista, né? Ele dizendo novamente, não tinha nenhuma dúvida de que viu Paula Tomás no carro naquele dia. Os promotores, quando eles recebem o processo, já existia o flagrante e uma confissão e uma pessoa indiciada, que era o Guilherme, dizendo que tinha sido ele sozinho a cometer o crime. Mas os promotores oferecem a denúncia contra o Guilherme e contra a Paula, por conta do depoimento do Hugo da Silveira. O juiz recebe a denúncia e o próximo ato é chamar os réus, né, para serem interrogados. O Guilherme vai e confirma na justiça que matou Daniela sozinho, mas se recusa a responder outras perguntas do juiz. A Paula, ela fala durante 2 horas e afirmou não ter participação no crime. O advogado Paulo Freitas, advogado da família da Daniela Pérez, lembra que a forma como a Paula respondia às indagações
no interrogatório era como se estivesse respondendo sobre algo simples, sobre algo banal. Dava a entender que se estava falando de algo normal, não da morte de uma garota de 22 anos em que ela, Paula, era acusada daquilo. Guilherme e Paula, separados apenas por um oficial de justiça, se abraçaram, se beijaram, trocaram carícias. Guilherme admirava e acariciava a barriga de Paula. E a Glória Pérez diz que enquanto a Paula estava fora do cenário do crime, a família dela manda advogados. Os advogados que estavam ali eram caras entre os mais caros do Rio na época. Então, quando esses advogados percebem que não daria para manter aquela versão, que a Paula não tinha participado, os advogados pulam fora. Esses advogados abandonam a defesa naquele momento. Então é isso, amigos. A gente termina aqui a terceira parte e já reitero para vocês que o próximo episódio da semana que vem é o final dessa história. Queria pedir a vocês mais uma vez que sigam o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast. E na semana que vem a gente volta com a última parte sobre o chocante assassinato da atriz Daniela Pérez. É isso, amigos. Abraço. Valeu!